Histórias de ETs, OVNIs e coisas de outro mundo sempre intrigam a internet. E por isso, hoje, nós trouxemos algumas histórias de vocês, os inscritos do canal, de encontros com OVNIs e extraterrestres e seres de outro mundo. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Eu já tô curioso pra saber aí quais as histórias que vocês têm relacionada a OVNIs, né? Será que eles viram ETs? O Vitor fica feliz com dois tipos de conteúdo. ETs e zumbis. Como não dá pra ter história de vocês de zumbis, vamos ter história de ET. Mas fico feliz em ver filme, essas coisas. Adoro esses temas, gente. Vamos então para a primeira história, gente, que eu tô super animada. A primeira história que a gente vai ler é do Léo. E, gente, ele foi o motivo da gente estar fazendo esse vídeo, tá? Ele falou, eu tenho um relato. Então eu falei, então, vocês que têm aí, vocês da Terra do Medo que têm relatos de OVNIs, por favor, mandem pra gente também, que a gente faz um vídeo sobre isso. E cá estamos. E ele escreveu: Oi, Cibs. Oi, Vitor. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou super fã de vocês. Amo e admiro demais o trabalho que vocês fazem e agradeço demais por tudo que vocês já me proporcionaram, mesmo sem nem saber. Enfim, olha que fofo, gente. É muito fofo. Ele já tá aí na Terra do Medo mó tempão, né? Mó tempão, gente. Acompanha bastante tempo. E ele engaja, ele comenta, ele tá em todas as lives, ele dá dinheiro, ele faz tudo. Ele cobra podcast. Daqui um tempo, o Léo vai estar aqui cagando a nossa porta, que a gente não tá fazendo podcast, mas a gente vai voltar, Léo, por você. Vi que vocês estavam querendo relatos sobre OVNIs e alienígenas e resolvi contar minhas experiências nesse assunto. Não costumo compartilhar isso normalmente, pois muita gente não acredita, fica ridicularizando ou escuta fazendo uma cara de quem tá duvidando. E eu não tenho muito paciência. Então, aqui a gente vai debochar, mas a gente debocha com amor, tá? Porque a gente não consegue levar nenhum assunto a sério e não vai ser ET que a gente vai levar, não é mesmo? Olha só como é que eu estou. Mas não vamos debochar de vocês, não. Não. A gente vai tentar entender a história. A gente debocha quando é muito além, né? Uma coisa muito doida. Mas é aquele esquema. Esse vídeo entra como os outros que a gente não conta nenhuma história aqui duvidando. Porque senão não vai ter vídeo na Terra do Medo. Se a gente duvidar das histórias, a gente acredita em todas. Se vocês estiverem mentindo, o problema é de vocês aí na casa de vocês. Eu tô contando, falando a verdade. E sempre pode ser explicado também com alguma coisinha, né? Real. Isso até é casos sobrenaturais. Isso, às vezes pode ter confundido ou não, mas a gente vai acreditar na verdade de vocês, que vocês viram e acreditaram que era isso. Isso. Vamos então ouvir a história do Léo. Eu sou ufóloga amadora desde 2018. É mais como um hobby pra mim. E eu decidi me aprofundar mais no assunto quando eu passei por essa experiência em janeiro de 2016. Mais especificamente no dia 7 de janeiro, em Maceió, Alagoas. Eu tive já outras experiências também, que eu vou relatar depois pra vocês, mais pro final. Mas essas são mais lúdicas e passíveis de discussão, mas essa eu realmente não tenho como explicar. Bem, era aniversário da minha irmã mais nova, e nessa época eu tinha 18 anos e já morava sozinha. Eu morava, a uns 12 minutos de distância da casa da minha mãe. Era coisa de 7 horas da noite, quando eu saí de casa, comecei a descer as escadas e caminhar. A rua que eu morava tava meio deserta já, até porque nesse horário os comércios já estavam fechados. E eu morava do lado do terminal de ônibus do penúltimo bairro da cidade. Eu não cheguei a atravessar o quarteirão quando alguma coisa iluminou completamente o céu. E tava naquele momento que divide o final da tarde e o início da noite. Quando eu olhei diretamente o que era, eu fiquei completamente maravilhada. Um espectro de luz caía do céu, nem muito rápido, nem muito devagar. Eu fiquei ali completamente parada, sem reação, durante alguns segundos, e aquele objeto não sumia. Ele não estava atravessando o céu como
normalmente fazem os asteroides. Ele tava realmente caindo, descendo mesmo do céu. Quando eu consegui voltar a ter alguma reação e me mexer, eu olhei pro lado pra ver se tinha mais alguém ali comigo vendo aquilo, mas não tinha ninguém, eu tava completamente sozinha ali. E então, aquele objeto simplesmente desapareceu atrás de uma nuvem e não voltou mais a aparecer. Eu tive um misto de emoções, eu fiquei completamente eufórica. Eu sempre acreditei em alienígenas, mas eu tava muito feliz porque pela primeira vez eu vi por mim mesma, ali de perto, uma coisa tão nítida e sem explicação. Então eu comecei a correr pra casa da minha mãe pra contar pra ela o que eu tinha presenciado. Só que 3 quarteirões depois de eu ter corrido e quase chegando na casa da minha mãe, uma coisa me fez congelar ali na rua. Entre a esquina e a casa da minha mãe, tinham 2 motos paradas com 2 homens completamente vestidos de preto, e eles tinham armas enormes e estavam interrogando alguém. Até hoje eu não tenho nem ideia do que se passou ali, porque foi tudo muito rápido. No momento em que eu paralisei ali na esquina e eu tava analisando o que eu tava vendo, um dos homens olhou na minha direção e começou a vir correndo atrás de mim. Gente, eu não pensei 2 vezes, eu só me virei e saí correndo pra minha casa, desesperada, sem ter tempo de nem pensar em nada. Assim que eu pisei dentro de casa, eu peguei meu telefone, liguei pro meu padrasto e contei o que tinha acabado de acontecer. Naquela hora, eu interpretei aqueles homens ali de preto na rua como um assalto, e foi isso que eu contei pra ele. E na hora, eu nem contei a questão da luz que eu tinha visto, eu só contei dos homens. Eu mandei mensagem pro meu irmão e foi só nesse momento que eu percebi que aconteceu comigo o tal missing time. Eu tenho até alguns prints e eu vou mostrar pra vocês. Às 7h32 eu mandei mensagem pro meu irmão. Eu ainda tava super nervosa e eu não conseguia nem digitar direito. Na minha cabeça, foi uma conversa contínua. Só que no dia seguinte, eu notei que eu tinha demorado pra responder ele quase 1h30. E eu tava meio que esquecida da situação. E na verdade, eu só consigo contar aqui com tantos detalhes pra vocês porque eu fiz, mais tarde, algumas terapias de regressão. Will, tá aí? Fala pra amanhã não deixar ninguém sair de casa. Tá tendo assalto aí, de moto. Ok, tava na esquina e estavam roubando um mototáxi. Um saiu correndo atrás de mim, mas já tô em casa. Fiquei sabendo. Alexandre tá contando aqui. O quê? O ocorrido. Ah, sim. Eu vou mostrar pra vocês também um mapa de onde eu morava, com os locais marcados certinho. Onde eu morava, onde eu avistei o OVNI, onde era a esquina da casa da minha mãe e onde os homens estavam. A linha vermelha indica o trajeto que eu fiz ali na ida e na volta. E agora que veio o plot twist. No dia seguinte, algumas bolhas começaram a aparecer no meu corpo e eu passei muito mal por quase 1 mês. E eu literalmente quase morri porque eu tive uma catapora super agressiva e sem explicação, até porque eu morava sozinha, ficava enfurnada dentro de casa a maior parte do tempo. Segue os prints, inclusive, de quando eu contei pro meu irmão o que aconteceu comigo. Minha, tá acordada ou sleep? Nem sei, pera, acordada. Diz pra ela que eu mandei dizer que a sopa tá ótima. Fale, ok. TY, vou fazer outras mais gostosas ainda. KKKKKKK, beleza. Ela perguntou se apareceu alguma outra bolha. Ainda não. Tô com catapora mesmo. Certeza? Eu devo dizer pra vocês que essa experiência mudou completamente a minha vida e foi o que me fez ter certeza de que a gente não tá sozinho aqui nesse universo. Agora, eu vou contar pra vocês as experiências anteriores. Como eu falei, é tudo meio lúdico e passível de discussão, interpretações diferentes, mas com as minhas terapias de regressão, memórias, eu passei a acreditar que tudo isso tá relacionado. Eu nasci numa cidade de aproximadamente 50 mil habitantes, chamada Palmares, Pernambuco. Aos 3 anos de idade, eu passei por uma EQM, uma experiência de quase morte. E esse é um assunto que minha família não fala muito, é um assunto meio nebuloso, mas pelo que eu sei, eu fui atropelada e aí eu quase morri. E isso resultou em muita fisioterapia e alguns ossos quebrados. E até hoje eu tenho sequela disso, porque até hoje a minha escápula é completamente deslocada. E isso é importante eu contar pra vocês, porque eu associo
toda essa minha mediunidade a essa experiência de quase morte. Enfim, mas eu vivia muito na casa de uma tia minha, que ela morava mais afastada da cidade, assim, num engenho que só tinha ali a casa dela. Era um loteamento que os terrenos ali começaram a ser vendidos nos anos 90. Minha mãe e minhas duas tias compraram cada uma 2 lotes, mas só uma delas acabou construindo ali e o resto era terreno vazio. A minha tia, ela construiu a casa dela e tinha planos de construir ali um segundo andar, tanto que até hoje tem ali no meio da sala uma escada que leva a uma laje vazia, sem paredes, sem nada. Constantemente, eu e os meus primos, a gente subia até essa laje pra gente ficar batendo papo, brincando, olhando as estrelas. E uma coisa que era super comum era a gente avistar coisas estranhas no céu. Mas, como a gente era criança, a gente nem entendia muito o que eram aquelas coisas. Isso era no início dos anos 2000 e a gente manteve esse hábito até ali 2004. Porque em 2005 eu me mudei para Maceió. Então foi meu período de vida ali entre os 3 a 8 anos, mais ou menos. E nessa época eu nem sabia o que eram alienígenas ou naves espaciais. Eu só fui ter mais conhecimento sobre isso quando eu me mudei para a capital. E aí eu tive mais acesso à cultura pop, via mais televisão, via na TV falando sobre isso, e até os meus amigos também falavam sobre isso, assim, era um tema mais recorrente na minha vida, e foi quando eu comecei a ligar os pontos. Tanto que nos anos posteriores, quando eu ia passar as férias lá na casa da minha tia, eu ia correndo pra laje pra ficar olhando e procurando aquelas luzes no céu e aqueles objetos. Na época não tinha como eu filmar nem nada do tipo, mas só de ver aquelas coisas eu já ficava completamente fascinada. E é agora que eu entro em uma outra seara que pode começar a flertar com o terror. Voltando pra quando eu me mudei pra capital, a gente se mudou pra uma casa muito antiga. Era uma casa realmente muito antiga, ela tinha mais de 100 anos e a gente foi pra lá porque ela era grande e barata. A minha mãe tinha 5 filhos na época e ela tinha passado num concurso em Maceió. Então assim, essa casa grande e barata era perfeita porque era uma casa que tinha bastante espaço e ficava perto do hospital que ela ia trabalhar. Eu lembro da minha primeira experiência sobrenatural e eu lembro que eu tive paralisia do sono e foi exatamente no Dia das Crianças. E mais uma vez eu falo com vocês, é passível de interpretação, vocês podem entender de outra maneira, mas eu acredito que foi o meu primeiro contato com seres de outro planeta. Na noite do dia 11 pro dia 12 de outubro, eu tive o sonho mais esquisito de toda a minha vida. Eu tava numa sala escura, coberta completamente por uma coisa viscosa e eu não conseguia me mexer. Eu tentava me soltar do que quer que fosse aquilo que estava me prendendo, mas eu não conseguia. Até que no canto eu vi 2 olhos brilhantes e amarelos que me olhavam sem sequer piscar. O meu corpo paralisou e eu sentia minhas forças indo embora. Depois disso é um grande borrão e eu não consigo me lembrar exatamente o que acontece depois. E a próxima cena que eu me lembro é aquela criatura me enforcando. Ou pelo menos era essa a sensação que eu tive. E depois disso eu soltei um grito muito forte e acordei gritando. O meu quarto ficava do lado do quarto da minha mãe. E na hora que ela entrou no meu quarto, completamente desesperada, ouvindo os meus gritos, tudo passou. E o mais esquisito é que eu fiquei com marcas no pescoço. E fiquei doente nas próximas semanas. E depois disso eu comecei a ter muito problema respiratório, coisa que eu não tinha antes. Eu passei a ter muita falta de ar e ter asma. Eu já tive outras experiências, mas foi só essa coisa de avistamentos estranhos. Eu via muito mais quando eu morava no interior, mas eu já vi umas 4 vezes em Maceió. Infelizmente, eu não consegui filmar na época. Em São Paulo, eu já vi 2 vezes. E nessas vezes, sim, eu consegui filmar e vou mostrar pra vocês. Esse eu vi na janela de casa. O céu não estava estrelado, afinal, São Paulo tem muita poluição. Não tinha nenhuma construção perto. E existia apenas uma luz parada no céu. O brilho dela oscilava, ele sumia, depois voltava a aparecer. Eu não encontrei de forma nenhuma o primeiro OVNI que eu vi aqui, mas era um objeto metálico. Eu não vi luzes e ele estava andando no céu. Não saía fumaça, nem aparentava ter luzes. Mas não sei,
Talvez fosse porque era dia. E eu tinha vídeos e fotos, mas eu não encontrei. Mas se em algum momento eu encontrar, eu mostro pra vocês. Fim da primeira história. E assim, a primeira parte, eu lembrei muito de uma coisa que aconteceu há pouco tempo aqui, em Juiz de Fora. Que você falou que teve. Essa vez de 2016. A primeira que contou mesmo, que é a mais... que você não sabe explicar. Aqui em Juiz de Fora, aconteceu... E tem imagem. Aconteceu exatamente isso. Tem imagens. Aconteceu o seguinte: tava caindo um negócio. Eu não sei explicar. Tomara que a gente encontre as imagens, porque, né? Mas era um negócio que era tipo uma luz mesmo, que tava caindo, tava descendo mesmo. E tá parecendo maluca. Eu tô sentindo que o Léo sente. Tô parecendo doidinha de bairro. Tipo assim, da nossa casa a gente consegue ver o morro, né? Mas o que a gente viu foi tipo um cometa, entendeu? Mas era... Tinha rastro, deixou rastro. Deixou rastro, era um negócio que deixava rastro. E não tava... Não foi rápido, que caiu tipo... E também não ficou parado muito tempo. Era descendo, assim, muito... Era caindo, não era arrastro assim, ou assim, que mas geralmente a gente vê. Mas depois a gente ficou sabendo que pode ser que seja o rastro que o avião deixa no céu quando libera. Pra cima de voar, não. Quando libera alguma substância dele. Mas tava caindo assim, gente, o avião estava caindo? Não, aí a nossa impressão foi que estava caindo, só que ele estava descendo, né? Não concordo. Mas pode ser isso. Eu acho que tudo tem explicação. Eu sou doido pra ver realmente alguma coisa, essa coisa brilhante no céu. Eu queria ver mais claramente, assim. Eu também. Eu queria realmente o formato da nave, tudo. Queria. Isso eu queria. Eu queria. Mas não assim, tenho medo de ver, não. Isso eu não tenho medo de ver. Mas, por exemplo, você não teria medo dessa situação que ele teve? Porque isso é realmente passível de interpretação. A questão da paralisia do sono que ele teve, que ele foi basicamente abduzido. Realmente, tipo assim, pode ter sido só um sonho muito, muito forte ali, né? Mas aí você não teria medo de ser abduzido dessa maneira? Abdução, eu tenho medo. Então, pronto. Eu tô falando que eu quero ver as navezinhas. Eu quero, gente. Cadê? Bata aqui na minha porta, TT. Eu quero. E olha ver. que tem espaço aqui, que é aberto aqui. Então, sou doido pra ver só. E assim, se eu ver, eu acho que eu vou ficar doidinho, biruta. Eu vou ficar querendo provar que eu vi. Porque não é possível, gente. Assim, tem muitos relatos. Eu sei que quem vê fica com essa coisa, né, de ser mal interpretado, ninguém acreditar. Tem pessoa que faz documentário que relata que é muito difícil você conseguir chegar na pessoa e a pessoa relatar assim de primeira. Você tem que ficar insistindo pra pessoa contar e tudo mais. Mas eu sou doido pra ver e eu seria uma fonte facinha. Eu ia contar doidado pras pessoas. Ia contar pra todo mundo. Ia mas ser aí... igual a gay. Igual o Mike Leão. Ia ficar... Nossa senhora, aí, ó. Mas quando a pessoa fala muito, dá nisso. Dá nisso, entendeu? Sabe? Mas aí eu entendo o Léo e eu acho que é assim, as pessoas não acreditam, não conta pra quem tá interessado mesmo, sabe? Eu acho que é essa questão. Ao mesmo tempo que eu quero ver, eu sou muito cético, por isso que eu quero ver. Porque eu sou cético que vem uma nave e tudo mais, só que eu acredito que as pessoas viram isso. Mas assim, realmente tudo pode ter uma explicação. Se você for botar na ponta do lápis, você consegue explicar tudo. Mas aí você consegue explicar tudo também, até coisas sobrenaturais. Sim, mas eu acredito que realmente exista OVNIs. E OVNIs a gente sempre fala aqui no canal que não quer dizer que tem um ETzinho ali comandando aquele OVNI. Mas vai que tem. Vai que tem. Só que, por exemplo, tem os Estados Unidos que liberou imagens lá de vários OVNIs, só que porque a força aérea lá deles não conseguiu detectar o que era, entendeu? Então pode ser que tenha alguma explicação isso que você viu, igual nesse vídeo da Luizinha. Pode ser que tenha alguma explicação, como pode ser que seja realmente algum OVNI. Porque assim, realmente, se... Isso é uma coisa que eu acredito muito. Se realmente os ETs estão vindo pra cá e tem essa visita já acontecendo, as pessoas já sabem. Tipo, os governos, o pessoal mais... coisa já sabe. Uhum.
E aí a gente entra numa teoria da conspiração muito Não, doida. mas aí não vamos entrar em teoria de conspiração, porque tem várias. Porque é muito arriscado, acho que a gente também prefere não acreditar, porque é muito arriscado existirem OVNIs e eles terem, existirem ETs, né? E eles terem acesso à Terra, porque aí pode virar um Marte Ataca. E eu fico me questionando assim, se eles têm uma nave tão evoluída, o que eles estão fazendo aqui? Espionando a gente, entendeu? Então eu fico muito mais na teoria do porquê, né? Se de fato os ETs vêm aqui, pousam uma navezinha no interior e quer espionar ou quer levar alguém daqui, por quê? Entendeu? Aí tem várias teorias. Tem as teorias que, na verdade, somos nós mesmos do futuro, que vem pra cá. O Vitor tá com essa teoria na cabeça não, agora. eu não sou eu que tô, não. Essa teoria existe. Que, na verdade, lá no futuro, são as pessoas de milhares de anos que vêm pra cá pra tentar arranjar uma solução, porque o planeta vai acabar e a gente vai ter que sair do planeta. E aí esse pessoal que já foi... coisa de doido. Esse pessoal vem pra cá e fica estudando uma forma de a gente sobreviver na Terra do futuro. Mas aí é uma teoria muito doida, né? E assim, podem ter vários porquês. Que nem a gente fez um episódio no Terror na Esquina sobre a história de OVNIs também, mas foram histórias do Reddit, né? E uma das histórias... pesadíssimo, eu já falei, o Felipe encontra essas histórias, ele vai até o inferno pra encontrar essas histórias. Tem uma das histórias que a gente contou lá, que basicamente é Borrasca versão ET. Ixi. Que a menina, tipo assim... Vai ouvir esse episódio, gente. Eu vou tentar lembrar de botar aqui no link. Mas basicamente a menina, ela tentou engravidar do marido dela. E quando ela foi fazer o exame lá de... Enfim, pra ver por que ela não tava conseguindo. No exame deu que ela já teve várias gestações. E aí ela fez uma coisa de regressão e tal, que nem o Léo fez. E aí eu não lembro direito da história, eu tenho que ouvir. Mas basicamente ela foi sequestrada e outras mulheres também foram sequestradas pra procriar pros ETs. Então, não teve o caso do que a gente trouxe aqui, que engravidou um ET? Eu acho que eles estão testando várias coisas, entendeu? sabe, gente? Estão testando pra ver se a nova geração deles vai ser o futuro. Porque o mundo deles também pode estar todo desgraçado já, porque Será? se eles estão vindo pra cá, a tecnologia deles está mais desenvolvida. A gente está mais atrás. A gente está mais atrás da tecnologia. Entendi. E aí, pode ser que o mundo deles já esteja desgraçado de tanta poluição, de tanta coisa ruim, e eles já estão procurando outro lugar para morar. Mas também outra teoria que eu acho interessante é que, na verdade, os ETs já estão aqui há muito tempo, né? E estão debaixo d'água. Eu tenho medo dessa teoria e eu gosto dela, eu acho ela muito pirada. Que realmente, tipo assim, os ETs, eles vieram e se alojaram, eles têm tecnologia, eles tiveram tecnologia pra vir aqui, eles conseguem se alojar embaixo do mar, porque o nosso mar é... Imagina, tem um mundo inteiro lá, tecnológico, né? Será que eles conseguem respirar o ar daqui e o ar lá de baixo também da água? Então, aí tem que ver como é que é a anatomia desses ETs, entendeu? Mas então vamos para a nossa segunda... Vamos continuar. Tô batendo palminha. Agora, outra coisa também, só pra acabar aqui, gente. A regressão que ele fez, né? Foi pra lembrar daquilo. Eu acho que essa questão da regressão é uma coisa realmente pra... as pessoas fazem quando elas têm trauma, porque a nossa cabeça... Mas faz com quem? A regressão faz um psicólogo? Responda, Leão, nos comentários. Mas aí, parece que serve pra quando, tipo assim, a nossa cabeça, ela paga quando a gente passa por algum trauma, pra proteger a gente da reação. E aí essa regressão, acho que serve pra entender, pra tentar lembrar o que aconteceu nesse período. Agora você que já fez uma regressão, você faz uma regressão? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. Se eu quiser fazer uma regressão. Pois é. Vamos para a próxima história, que é do André. Gente, o André, ele é ADM do grupo lá da Terra do Medo no Telegram. Inclusive, quem não está no Telegram, vai lá, que o pessoal comenta lá. Eu quase não apareço, Sibeli aparece mais. Eu apareço mais, mas também eu sou um cometa lá, apareço de 80 e 80 anos. Mas é bom que Mas lá... o pessoal fala bastante. Fala e a gente sempre posta lá quando sai vídeo, né? Sim, pra você sim. não perder o vídeo também. E o André é ADM de lá, ele é um inscrito muito assíduo. E ele mandou um relato finalmente, gente. Oi, Sibeli e Vitor, como vocês estão? Eu tô com fome no momento.
Gostaria começando de a ficar também, tá quase na hora do almoço. Gostaria de almoçar. Como vocês pediram, vim trazer o meu relato de OVNI aqui. Tudo bem falar o meu nome se quiser. Já André. falando, se não pudesse também. Vamos então para o relato do André. Isso aconteceu na minha cidadezinha no interior de Minas, no dia 26 de março de 2022. Eu sei a data e a hora exata porque eu tenho os prints que eu mandei mensagem no WhatsApp. Eu tava no quintal aqui de casa, conversando com a minha avó tranquilamente, coisa de 8h55 da noite. Foi então que eu olhei pro céu e eu vi uma luz verde passando. E eu gritei na mesma hora: "Olha essa luz, vó!" E eu só tenho certeza que aconteceu porque ela tava junto. Eu vou tentar descrever aqui como que era essa luz e aí a gente presume juntos o que era isso de fato. Era uma luz verde, tinha uma forma circular meio disforme. Era como se fosse uma estrela mesmo, gente, mas era gigante. Pra vocês terem noção de tamanho, assim, mais ou menos, era coisa de o triplo do tamanho de um avião normal que passa no céu, assim. Talvez 10 ou 20 vezes maior do que qualquer estrela que a gente vê pelo céu. Eu só não sei estimar pra vocês o tamanho exato, porque eu não sei a distância que aquilo tava de mim. Ela já apareceu se movimentando, e ela tava da esquerda pra direita, arqueando aos poucos pra baixo. Deve ter passado ali por coisa de 2 segundos e depois a luz apagou de vez. Essa luz não chegou a fazer reflexo da cor dela, né? Reflexo verde, em nenhuma superfície que eu tava vendo, e também não fazia barulho nenhum. Depois disso, eu mandei mensagem pra alguns amigos, familiares, pra perguntar se eles também tinham visto, e aparentemente só eu e minha avó vimos aquilo. Também procurei notícias depois, e nada. Depois disso, obviamente, eu comecei a pensar em várias opções do que essa luz poderia ser. E realmente nada batia. Seria muito difícil de ser um avião ou um helicóptero, porque, como eu tô falando pra vocês, o tamanho não bate. Era muito maior. Se fosse um veículo aéreo, pra ele parecer tão grande pra mim, ele tinha que estar mais perto. E se ele estivesse mais perto, eu ia conseguir distinguir melhor a forma dele. Sem contar que quanto mais perto, mais barulho eu ouviria. E não fazia barulho algum. Fora que eu nunca vi até hoje um avião com uma luz verde. Ainda mais uma luz verde tão forte assim, para parecer uma bola. Outra opção seria um drone, né? Que geralmente é a explicação mais comum hoje em dia. Mas pela geografia do local, não fazia sentido. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos a geografia daqui. O lote aqui de casa tem uma descida que vai para outras casas e depois desce mais e vai para uma avenida. Do outro lado da avenida começa uma subida com outras ruas e outras casas. E é bem interior de Minas mesmo. Eu e minha avó, a gente estava sentada na direção da descida. Então a gente conseguia ver o outro lado, a subida do outro lado da avenida, como se fosse assim, a gente estivesse vendo o outro lado de um vale. Então, para ser um drone e ter o tamanho que eu vi, teria que estar muito perto, assim, 1 ou 2 lotes abaixo do meu, e nesse caso daria para distinguir o drone, ou na avenida, que por ser um ponto mais baixo, o drone teria que estar num lugar muito mais alto para atingir o ponto que eu vi ele. Ou então teria que ser aqueles drones agrícolas que são gigantescos, mas isso não faz sentido também, porque é uma região urbana. Fora que drone geralmente faz um trajeto mais reto, e o que eu vi fazia uma direção mais arqueada. A outra opção seria um meteoro. O problema, mais uma vez, é que para ter aquele tamanho teria que estar muito perto ou ser muito, muito grande. E aí sairiam nas notícias. Assim, para mim, a melhor explicação é que tenha sido um meteoro que acabou se desintegrando no céu, mas ainda assim é muito estranho porque eu me lembro que não tinha nenhuma cauda. E vocês, o que vocês acham que poderia ser essa luz? Fim da segunda história. Eu amo que o André, ele já trouxe. Vi isto. Não pode ser isso, não pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Ele já trouxe todas as teorias. Todas as teorias. O que ele mais acredita que poderia ser, então, é o meteoro, mas não tinha cauda, né? E eu acho que a cauda é o de menos também, porque se fosse um meteoro, que nem ele falou, teria notícias e mais gente teria mais visto. Mais distante também, né? Estaria mais distante, né? Ou então fomos todos de dinossauro e a gente não tá sabendo.
A gente não percebeu ainda, mas igual o que a gente falou que viu aqui no bairro e na cidade, outras pessoas também viram e filmaram também. Então, outras pessoas também viram. Isso, é uma coisa que fica mais distante, assim, né? No caso do André, era um negócio muito grande e só ele e a avó dele viram. E grande, redondo e brilhante. Brilhante! Pra mim, essa questão de ficar interpretando o que é a luz é igual o caso lá do Paraná, porque é muito difícil, você tem que saber o que tinha na região realmente. Só indo lá... Mas aí a gente não tem a explicação, gente. É só indo lá, analisando realmente, com muito cuidado, que você vai descobrir. Igual no caso do Paraná, que descobriram, né, que é a pousada lá. Mas ainda tem que ver direitinho para ver se são as mesmas luzes, né? Ou se tem outra questão envolvida, entendeu? Eu não sei, eu vou nem comentar, porque eu parei de acompanhar. Eu também parei, depois que começou a aparecer bicho morto e começou a barbarizar lá o Mike Leão, eu deixei de mão. Mas aí esse negócio de ser a granja também não... Mas pode ser, né, gente? Pode ter explicação. E aí, essas luzes aí, pode ser que seja... Igual avião ele já descartou. Helicóptero já descartou. Também. O que mais que pode ser? Gente, eu não sei. Igual quando fala assim, balão meteorológico. Eu nem sei como é que é. Isso, E eu acho que é mais de dia. Parece uma sacola, eu acho. Parece uma sacola. Eu acho que parece uma sacola. Mas aí teria luz? Então, o que, gente? O que teria a luz? Hoje em dia eu acho que tá muito mais difícil do que nos anos 90, do que nos anos 2000. Porque tem drone. Antigamente não tinha drones, né? Então, a possibilidade era avião mesmo. Mas hoje em dia tem drone, então e eu acho que tudo é drone. Eu acho que os ETs, eles já sabem que a gente tem mais tecnologia pra filmar e eles estão mais escondidinhos. Aí que eles vão pra área rural mas mesmo, eles já sabem que tem drone, e aí eles falam, vai jogar na conta do drone. Também, gente, não sei explicar o que seria essa luz. Eu também vou pro lado do meteoro, mas não sei, não faz sentido ser meteoro, não. Nesse caso era ET mesmo. Era ET. Você bateu o martelo que Bate o martelo. Era ET e apagou a memória de todo mundo. Os homens de preto. E do André, não sei, agora fudeu. Porque se for também lá tirar a memória do André, ele já contou pra gente, aí tem que Vai ter que tirar a nossa memória e de todo mundo que tá vendo esse vídeo. Que todo mundo tá vendo, entendeu? Sorry. Uma trabalheira, aí é melhor botar no campo da imaginação mesmo, do lúdico. Se a gente for os homens de preto e tá aqui tentando desmentir pra todo mundo não ficar com essa memória aí. Gente, eu acho que os homens de preto, eles dão mole, inclusive. Em vez deles irem com o negocinho pra apagar a memória, eles podem ir pro deboche e falar assim, olha o doidinho de bairro, falando que viu ET. Não sei, eu acho que é muito mais eficaz. Acho que eles estão perdendo o tempo deles, com muita tecnologia pra apagar a memória. Mas eu não assisti, mas eu fiquei sabendo que o documentário da Globo sobre o ET de Varginha desmentiu. Desmentiu o quê? O caso Varginha. Que não era o rapaz lá, Os militares falaram que foram comprados pra falar que viram coisa. Entendeu? Então, se a Globo... Globo lixo! Do nada, né? A Globo fez pensando... nessa coisa que você tá falando aí, no deboche. Debochou. Falou, não, tá tudo vendo, mentira, gente? Eu tô à frente do meu tempo. Gente, o buraco é muito mais embaixo. Esse vídeo resume um buraco é muito mais embaixo. E se cavar, é mais profundo ainda. Mais ainda. E sai lá no Japão. Vamos então pra terceira história, minha gente? Vamos, que daqui pra frente é só pra trás, gente. Não é? A terceira história é do Matheus e ele mandou: Olá, Sibeli e Vitor, vocês estão bem? Oi, ainda Mateus. com fome, não comi. Isso aconteceu comigo há alguns anos. Não lembro exatamente a data, mas foi numa madrugada típica pra mim. Não tenho o costume de dormir cedo, mas nesse dia lembro que às 22 horas eu já estava deitado. Está tudo aí no arquivo anexado, a história, né, que ele mandou. Deixa a liberdade para tirar as próprias conclusões e, na verdade, me ajudar a entender o que de fato aconteceu comigo. Aumentar minhas teorias conspiracionais ou diagnosticar que tive apenas um sonho vívido e me trazer a realidade. Por favor, não façam isso, eu gosto de sonhar. Pode deixar. Anyway, amo vocês e o jeitinho que contam nossos casos, causos e histórias.
Beijinhos. Ai, fofo, adorei a cara de vocês. E teve outra coisa que ele mandou também. Habla. Blitz! Blitz nos comentários. Gente, se você até agora não comentou, você foi pego na Blitz dos comentários. Deixa agora, apresente agora o seu comentário pra gente. Eu já vi que tem muita gente que tá sendo parada na Blitz. Sabe, vocês têm que comentar antes, gente. Você já tem que chegar no vídeo, soltar-lhe o comentário, senão vocês são pegos na Blitz. Aí tem que comentar agora de qualquer jeito, entendeu? Senão os homens de preto vão na sua casa. Eu fico imaginando os vizinhos ouvindo esse papo de doido, gente, que eu falo mal. Daqui a pouco entra os homens de branco aqui. Os homens de branco. Vamos então pra história do Matheus. Vamos. Eu passei por isso já tem alguns anos. Eu conversei com alguns amigos sobre isso e a gente não conseguiu chegar muito a uma conclusão. Alguns acham que eu sonhei, outros acham que eu tive um contato de terceiro grau com alienígenas e outros acham que eu tive paralisia do sono, o que eu não acho que foi. Era uma noite quente de primavera e eu lembro disso porque eu tava dormindo com uma manta fina. A minha cama ficava no canto do meu quarto, oposto à porta, com um espaço ali de uns 50 centímetros de distância da janela. E eu lembro que a primeira coisa que me acordou foi o barulho. Parecia um barulho elétrico de alguma coisa girando muito, muito rápido. Pensa no barulho de uma centrífuga. Sabe quando a máquina começa a centrifugar as roupas? É basicamente isso, mas se aproximando muito rápido. Eu tava dormindo de costas pra janela, que estava fechada, e tinha cortina também, a cortina também estava fechada. Eu acordei, mas eu mantive os meus olhos fechados ali, tentando entender o que era aquele barulho que estava se aproximando e ficando cada vez mais alto. Eu moro numa casa de bairro e a minha janela dá pro vizinho. E tem um espaço bem pequeno entre a casa e o muro. A princípio eu pensei que fosse um caminhão, só que o barulho estava se aproximando cada vez mais e estava ficando cada vez mais alto, a ponto de se tornar ensurdecedor. E esse barulho foi se aproximando cada vez mais do meu quarto, foi muito assustador e parecia que estava do lado da minha janela. Foi então que eu abri meus olhos e eu olhei o meu quarto. Era uma noite sem nuvens, então a lua iluminou completamente o meu quarto. E foi aí que tudo começa a ficar estranho, porque eu comecei a olhar ao redor do meu quarto e eu conseguia olhar tudo. Mas quando eu ia olhar na direção da janela, alguma coisa mudava em mim e me fazia desistir da ideia. E então o barulho continuava e eu me assustava de novo e eu pensava, vou olhar pra janela, mas quando eu olhava e chegava na direção, de novo, alguma coisa fazia eu mudar de ideia e eu olhava pro lado oposto. Cara, foi uma sensação muito ruim. Era como se alguma coisa tivesse me controlando a ponto de me fazer desistir da ideia de olhar pra janela. Eu não me sentia à vontade pra olhar, por mais curiosa que eu tivesse pra olhar naquela direção. E toda vez que eu tentava olhar, em seguida, eu me forçava a olhar na outra direção. Eu conseguia mexer o meu corpo, meus braços, minha perna, eu conseguia mexer o meu pescoço, eu sentia a cortina e eu consegui mexer a cortina, só que quando eu me virava pra janela, eu não conseguia olhar. Eu sentia que eu podia mexer a minha cabeça livremente, até simplesmente não poder mais. E não era uma sensação de quando a gente tem um torcicolo, que a gente não consegue mexer, fica travado, começa a doer pra virar pro outro lado. Não. Era uma sensação de que, se eu quisesse, eu podia olhar. Só que eu não queria. Mas ao mesmo tempo eu queria. Só que tinha alguma coisa me controlando pra eu não olhar. Sabe quando você faz uma ação no The Sims e aí o seu bonequinho, você manda ele fazer o almoço, só que você cancela a ação. E ele já começou a abrir a geladeira, só que então ele desiste de abrir porque aquela ação foi cancelada. Era isso que acontecia. Quando eu tava próxima de olhar a janela, parecia que o meu próprio cérebro cancelava a ação e me fazia olhar pro lado escuro do meu quarto. Até que um momento eu fiquei completamente exausta e eu desisti. Eu só deitei a minha cabeça no travesseiro, ainda olhando pro lado escuro do quarto. Então eu me senti extremamente sonolenta e por mais que eu estivesse lutando pra continuar acordada, eu não aguentei e sucumbi ao sono. Eu acordei o que pareceu uns segundos depois, já livre daquele controle mental. Foi então que eu levantei, eu me sentei ali na cama, abri a janela e olhei para toda a extensão do muro.
que estava muito bem iluminado pela lua. Eu olhei pro céu depressa, como se eu buscasse alguma coisa. Eu fiquei ali um tempo sentada na cama, coçando a cabeça, tentando entender o que aconteceu, até que eu me levantei e fui até o banheiro. Quando eu cheguei lá, eu vi que meus olhos estavam completamente vermelhos, como se eu tivesse com ele aberto há muito tempo ou tivesse alguma irritação, alguma coisa tipo uma conjuntivite. Eu pisquei algumas vezes e eu senti uma fisgada forte atrás da minha cabeça. A minha enxaqueca voltou, eu tomei um comprimido e deitei na cama olhando pro teto sem conseguir dormir, pensando em tudo que tinha acontecido. Até que eu peguei no sono, acordei no dia seguinte com uma bela dor no pescoço e com uma dorzinha atrás dos olhos, como se eu não tivesse conseguido dormir direito. Na manhã seguinte, quando eu fui tomar café da manhã, eu perguntei pra minha mãe, que tem o sono mais leve do mundo, se ela tinha ouvido aquele barulho gigante de uma centrífuga muito forte chegando perto da casa. E ela disse que não ouviu nada. Ela disse que, na verdade, teve uma bela noite de sono e que dormiu como nunca antes. Eu achei tudo muito mais estranho a partir disso, porque é muito estranho que minha mãe, a rainha da insônia e do sono leve, tenha tido o sono mais pesado do mundo logo na noite em que eu passei por tudo isso. Bem, eu fiquei um tempo matutando isso na minha cabeça, eu não consigo chegar à conclusão do que realmente aconteceu e eu descarto a paralisia do sono justamente porque eu conseguia me mexer. Eu só não conseguia olhar pra janela. Então, vocês sabem pelo que eu passei? Fim da terceira história. Gente, não sei. Eu acho que ele passou por um cagaço danado. Medo. É. E o medo não deixou ele olhar pra trás. Não foi paralisia de sono, foi paralisia de medo. Foi, gente. Às vezes a gente fica assim, realmente. Você sabe que precisa de olhar, você quer olhar, só que seu corpo não deixa. Porque você fica com medo. Eu acho que foi isso. Eu acho que ele teve medo. O que aconteceu... Fez barulho? Fez barulho de centrífuga muito forte e chegando perto da janela dele. O vizinho deixou a máquina, né? Porra, mas uma bela máquina, ligada. né? A nossa sai até andando. A nossa sai andando, literalmente, gente. A nossa sai andando. Faz muito barulho mesmo. Algum barulho fez que assustou ele. E aí, a conjuntivite. Então, é porque ele são pequenos detalhes. Você vai explicar todos? A conjuntivite. Ele pegou porque tava de madrugada. Ele levantou, foi olhar na janela. Encontrou o quê? Vento de madrugada. E como se pega conjuntivite? Perto de outra pessoa com conjuntivite. Ah, não é com vento? Eu acho que não. No vento, o vento veio e bateu. Quem disse que era conjuntivite? Era um olho vermelho. É, pode ter entrado coisa no olho. Né, uns negocinho no olho. E a mãe dele que tem sono leve, dormindo pesadamente, sem nada acordar? Pode ter tomado um remedinho pra dormir. Isso é. Sua mãe pode ter tomado um Zopidem. Pronto, gente. Caso solucionado. Esse não é ET. Próximo. Investigação concluída. Investigação na Esse pra você não é ET, então. Vamos lá. Se fosse ET, o ET teria que estar ali no quarto dele, né, escondidinho, penduradinho na janelinha, e teria que estar segurando ali mentalmente a cabeça dele pra ele não olhar. Ele falou que sentiu uma fisgada, então esse ET já tem uma garra pontuda que estava enfincada na nuca dele. E ele tava que nem uma marionete pro ET. Então, eu acho que o ET é ET iniciante. Ele tá iniciando, ele é estagiário. Mandaram ele pra descer, falou assim, agora você vai ali naquele ser humano e vai controlar a cabeça dele. E ele foi pego tipo Papai Noel, quando é pego no pulo. Foi pego tipo Papai Noel. Aí ele teve que dar, né, usou uma coisa que ele não poderia. Não, mas o que eu acho? Eu acho que ele não tava conseguindo controlar totalmente a cabeça do Matheus. Aí foi na forma manual mesmo. Aí foi na forma manual, foi inserir o USB. Aí controlou a cabeça dele de alguma maneira. É, porque pra mim, assim, o relato que ele conta é muito mais tudo na imaginação. Ele não viu nada. Ele não viu nada de fato. Até porque ele mesmo não deixava ele olhar. Então, é essa coisa também que tem muito nos filmes, né? Dos ETs controlar a mente das pessoas. Gente, você já sabe da teoria também. Outra teoria do ET. Que os filmes são feitos pra gente aprender como que vai ser no futuro. Nossa, então pensa, gente, vai acontecer muita coisa.
Vai ter apocalipse zumbi, vai ter fim do mundo com explosões. E aí contratam os diretores, eles fazem os filmes. Pra preparar a gente. Pra preparar a gente. Então a gente tem que assistir mais vídeos de desgraça, filme. tragédia e etc. E Sim. fim do mundo. Pra gente ficar preparado. E tem que acompanhar mais o nosso canal pra gente preparar vocês pro futuro. Exatamente, é pra isso que a gente tá aqui. Então, nesse caso... Contrataram a gente. Contrataram a gente tá aqui pra ensinar vocês a sobreviverem. Mas esse caso, eu sei que ele não quer que seja isso, paralisia do sono, mas eu acho que não é realmente paralisia do sono. Eu também acho que não foi paralisia do sono. Eu acho que foi medo. Pode ser a paralisia do medo mesmo. Mas a paralisia do medo pode estar ligada ao ET também, não quer dizer nada. Pode ter nunca aparecido. Vamos saber. E outra, pode não ser ET, pode ser assombração, que eu acho bem pior, na verdade. A pisadeira. Teu olho. Tava pisando na cabeça dele. Pisa na pra não cabeça da olhar. serpente. Tava com um pezinho ali na sua cabeça. Olha, pra você não olhar. Eu acho que você tá mirando no lugar errado. Às vezes não é ET, às vezes é assombração demoníaca. Ai, prefiro que seja ET. Prefiro que seja ET, gente. E vocês? E vocês? Vamos então para a nossa última história, que esse vídeo... vocês me pediram e a gente tá fazendo vídeos enormes. Agora eu quero que assista até o final, esse vídeo é enorme também. Se perder a retenção, eu vou na casa de cada um. Tem uma menina que mandou um textão no comentário falando assim, quero um vídeo maior, de mais de 40 minutos, que não sei o que. Eu vou na casa dela. Vai ter, né? A gente tá gravando aqui, tá dando bruto enorme, mas vamos ver na edição. Não, mas vai ter mais de 40 minutos, eu tenho certeza. A próxima história é da Gisele. Ela mandou: Olá, Sibeli e Vitor. Adoro o canal de vocês. Adoro as atuações de ambos e a escolha de música de background. Olha! Nossa, gente, quantos elogios técnicos. Adorei. E outra coisa, tem gente que reclama que a música fica alta, gente. Troca esse fone de ouvido de vocês, que é um ou outro que destoa só reclamando. Não, tudo bem reclamar. Eu ia falar assim, não, pode reclamar, mas me fala o que tá muito, se tá muito alto. Se fica muito... Inclusive, eu quero saber, se tiver muito alto, é porque eu gosto da música, você escutar junto com a voz. Não é pra música. Só que não pode ganhar, a música não pode passar também a voz para vocês não conseguirem entender a história. Então, comenta aí também. Eu mandei vocês trocar de fone e o Vitor tá mandando vocês fazerem o feedback direito. Faz feedback pra gente. Porque eu também não gosto de música silenciosa, não. Aí também precisa nem de ter. Tudo isso realmente incrementa as histórias. Parabéns. Meu nome é Gisele. Vou contar uma experiência que vivi em 2019 e que até hoje eu não consigo encaixar de forma totalmente lógica. Vamos ver se um investigador Vitor Sobral fará... Só eu, né? Só eu. Você que martelou que o outro foi ET, tá? Você que martelou. E você martelou que não foi. Então eu sou o cético e você é a que acredita em todas as histórias. E o cético que morre nos filmes. Não tá aprendendo direito com os filmes. Os céticos que sobrevivem. Não. Você vê Atividade Paranormal. O Mika morre. O Mika tá duvidando da... Mas eu sou um cético legal. Eu sou um cético que posso acreditar também. Não, cético. Vamos pra próxima história. Eu moro na Inglaterra há 20 anos. E detalhe, eu moro sozinha. Naquele ano, a Moldavita começou a viralizar muito. Principalmente nas redes sociais. Moldavita é uma pedra. Sabe? Eu digitei no Google, né? Ah. Ela era apresentada como um vidro que se formou a partir de um meteoro que caiu na Terra há cerca de 13 milhões de anos atrás, na região da Tchecoslováquia. Mas o que mais me chamava atenção não era só a sua origem. Muita gente dizia que a Moldavita era a pedra da transformação. Algo que mexeria intensamente com a vida da pessoa. Removia aquilo que não estava alinhado com o propósito da pessoa. E tinha outra coisa que sempre aparecia também nos relatos. Algumas pessoas associavam essa pedra a experiências fora do comum. Sincronicidades, sinais e até comunicação não humana. E em meio a isso tudo, eu acabei comprando uma. Eu tava num momento, gente, que eu precisava de mudanças. Eu queria me alinhar mais ao que eu sentia ser o meu propósito. Eu queria evolução. O que eu não esperava era o que aconteceu alguns dias depois. Era inverno na Inglaterra. O sol já tinha se posto, devia ser 5 e pouca da tarde. Eu tava cochilando no sofá com a minha gata em cima de mim. Tava
tudo completamente escuro. A única luminária que tinha ali, ela não estava funcionando porque a luz tinha queimado. Eu acordei devagar. E então, eu vi algo no teto. Não era um reflexo comum. Não era uma luz difusa. Era um retângulo perfeitamente definido. Dentro dele haviam 8 quadrados, cada um com cores diferentes. Verde, amarelo, azul, vermelho, cores extremamente vivas, intensas demais para aquele ambiente totalmente escuro. E então esses quadrados começaram a piscar em sequência, fazendo um padrão organizado. Não parecia nada aleatório, parecia estruturado, como se fosse um código visual. Naquele momento eu fiquei completamente imóvel, só observando aquilo. A sensação que eu tive, sinceramente, é até difícil de eu colocar aqui em palavras. Era como se aquilo realmente fosse um tipo de comunicação. Algo como uma linguagem visual, sabe? Uma espécie de códigos. Até alguma coisa semelhante a um sistema de sinais. Eu não sei se era real ou se minha mente estava tentando interpretar aquilo que eu estava vendo, mas eu tive essa impressão muito forte. O estranho é que aquele retângulo tinha um tamanho específico. Era pequeno, tinha cerca de 25 centímetros. E isso tornava mais difícil ainda de explicar, porque não tinha uma fonte de luz óbvia que poderia estar formando aquilo. Não vinha da rua, não tinha faróis, não tinha nenhum objeto, nada na minha sala que pudesse formar aquilo. Tudo parecia extremamente localizado, como se estivesse vindo de um ponto específico. Então, depois de alguns instantes, que eu não sei precisamente quanto tempo, simplesmente se apagou. Como se aquela transmissão tivesse sido concluída. Eu levantei imediatamente e procurei pela sala inteira. E, gente, não tinha nada. Não tinha nenhum aparelho, nenhuma fonte de luz, nada que eu conseguisse explicar aquilo que tinha aparecido. E até hoje eu não tenho uma explicação definitiva. E o que mais me intriga é o timing. Porque alguns dias antes eu tinha colocado na minha vida um objeto que não era exatamente terrestre, com uma origem cósmica e que tinham muitos relatos em volta que envolviam transformações e comunicações não humanas. E logo depois aparece esse padrão no meu teto sem ter uma explicação física para aquilo. Eu não sei se foi coincidência, se foi um fenômeno que o meu cérebro acabou interpretando de uma forma muito específica, ou se foi algo externo que eu ainda não consigo compreender. Mas eu sei que eu não vi nada parecido nem antes, nem depois disso. Eu também sei que naquele momento eu não tive nenhuma sensação de medo. Eu só tive um estranhamento profundo. Como se eu tivesse me deparando com uma coisa muito inteligente que buscava observar ou responder alguma coisa que eu ainda não compreendia. Como se aquilo pudesse de alguma forma se transformar em uma mensagem. Desde então eu nunca mais encarei essa experiência da mesma forma. Fim da 4ª história. Ela ainda mandou aqui: esse é o meu relato, e se alguém já passou por algo parecido, especialmente em contextos envolvendo Moldavita ou experiências similares, eu realmente gostaria de ouvir outras interpretações, porque até hoje, quando eu lembro daquele retângulo piscando no teto, o que fica não é uma resposta, é a sensação de algo que talvez não tenha sido apenas luz, mas uma comunicação alienígena. Bem, se foi comunicação alienígena, você deixou eles no vácuo, né? Porque você não respondeu. É verdade. Sinto mas muito. A gente não sabe. É igual quando a gente mandou também aquela placa. Gente, mandou pro universo. Tamo no vácuo, A tá? gente é muita gente. A gente não, que eu não concordei com isso, não. Ninguém passou na minha casa perguntando se Beli pode. Ninguém te perguntou. É. Mas eu nem sei quando que foi mandado isso, mas também mandamos e ficamos no vácuo. Às vezes, não sabiam como responder. Igual ela não soube responder essa comunicação aí. Eu gostei desse relato, eu achei diferente, né? Eu achei. Outros. Agora, me deu um pouco de ódio. Porque, pra que pegar esse negócio de Moldavita pra trazer pra dentro de casa? Tá vendo que tá tendo um monte de relato, um monte de coisa que nem gente que compra garra duende, ou que dá garra duende pros outros. Gente, eu tenho um ódio de garra duende. Que é isso? É duende na garrafa, que vende lá em São Tomé das Letras. Meu filho, você não conhece garra duende? Não. Digita no Google garra duende. O Vitor vai botar a imagem aqui pra vocês. Será que vou? Vai. É um duende dentro de uma garrafa. E aí... Um boneco? É, mas é um duende. Diz que é um duende de verdade. Aí você tem que alimentar
o duende Tamagucho. é um tamagucho do inferno. Você tem que alimentar esta caralha, tem que botar maçãzinha do lado da garrafa, senão ele faz a sua vida um inferno. E aí tem que fazer não sei o que, não sei o que lá. Aí ele fica puto também porque ele tá preso dentro de uma garrafa. Tá, mas eu acho que como é que chama? Moldavita. Ela é uma pedrinha bonitinha e faz colar com ela, faz as Não, coisas. e eu joguei só. no Google, parece bem pedra de ET mesmo. Eu achei bonita a É pedra. linda. Mas Uai, se tem gente. relato sobrenatural, gente, pra que vai botar dentro de casa? Mas é porque isso é muito mais como lenda, né? Tipo, lenda urbana e tal. Então tá bom, eu vou comprar um tabuleiro Ouija aqui pra casa. O que você acha disso? Pode, gente, grava o vídeo. Bonitão da balachita. Ele pode existir, é só a gente não fazer as coisinhas Não, dele. porque quando a gente tava montando o cenário do canal, eu falei pro Vitor, vamos comprar um tabuleiro Ouija pra botar no cenário? O Vitor falou com todas as letras. Não. Mudei de ideia. O tabuleiro Ouija não entra na minha casa. Ele Mudei falou, de ideia, hoje em dia entra. É só a gente não jogar. Ah, é. Tá bom, vai nessa. Entendeu? Aí a gente tem filhos, filho pega e joga. Exatamente. Assim Você tá começa o filme de entendendo? terror. É assim que começa o filme de terror. Mas eu acho que a pessoa pode comprar, sim, pode ter isso em casa. Você foi muito radical. Ah, eu achei. não teria Moldavita em casa. E assim, a Moldavita ainda é mais leve, porque você não tem que alimentar, não tá preso dentro de uma garrafa. Mas se tem relatos sobrenaturais, eu já ficaria longe. Eu quero uma Moldavita. Agora, quer nada. Quero sim, Aí quero me agora- comunicar. Mas assim, garra doente diz que você tem que dar de presente pra pessoa. Eu já deixei avisado. Se alguém me der garra doente, nossa senhora, eu faço o inferno da vida da pessoa, tá? Eu vou te dar. Ah, vai me dar. Vai me dar, que vai amaldiçoar a sua casa também, que se a gente mora junto. Meu filho, ele faz barbaridades quando você não alimenta, quando você não faz o que ele quer. Mas e quando você alimenta? Aí Ganha diz que alguma coisa? ganha, ele dá coisinhas boas. Mas é só alimentar, amor. Então qual que é a questão? É a porra de um doente preso numa garrafa. Ele E tá aí? puto da calça porque tá preso da garrafa. Ele tá Mas se escravizado alimentar ali. ele. Mas ele está preso dentro de uma garrafa. Ele não Mas- está feliz. Não é ele. É a representação Gente, dele. se vocês tiverem história de garra doente, manda pra gente. Porque eu já queria fazer uma história dos inscritos, um hatch do medo de garra doente. Mas aí, Tipo, tem várias histórias de garra doente. eu já vi algumas. Eu vou tentar caçar, gente. Eu vou tentar caçar. Mas esse negócio da Moldavita, eu achei arriscado, tá? Eu acho que você se arriscou. Talvez tenha sido, sim, comunicação alienígena. Mas aí não adianta nada eles virem com a linguagem deles, a gente não sabe. A gente não tá naquele filme A Chegada, não. Então, mas eles sabem que a gente não sabe. Eles só testaram aí, viu? Ela não soube. Ah, eles são igual os Estados Unidos, que acham que todo mundo sabe falar inglês, que todo mundo tem que falar inglês. Provavelmente. Todo mundo tem que falar a língua agora alienígena. Ah, pronto. Vai que eles têm o Trump deles. Ah, agora o ET é maga também. Pois é. Porra, até os ET sendo maga. E aí, gente, o que vocês acharam dessas histórias? Gostaram? Se tiver mais, pode mandar pra gente. E se vocês tiverem histórias de outros temas, histórias sobrenaturais, terror real, qualquer história assustadora que você tenha passado, pra onde você manda? Fala, Vitor. É só mandar no nosso e-mail, contato no terradomedo@gmail.com, que a gente seleciona as histórias e conta aqui pra vocês. Sim, senhora. Estamos esperando a história de vocês. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Faltou um chapeuzinho de alumínio, né? Nesse vídeo. Amor. Você veio pouco produzida. Não gostei.